Olá, pessoal! E agora vamos para a finalização da nossa aula de hoje com uma dica, assim, bem rápida, tá? Que às vezes a pessoa fala assim: "Nossa, eu sinto tanta dificuldade em trabalhar com turma mista. Eu tenho um projeto aqui na minha cidade, eu tenho uma turma aqui na igreja, fui convidada, né, para trabalhar no EJA. Como que eu trabalho com idades diferentes o conteúdo de iniciação musical?" O ideal, é claro, que a gente consiga separar de 2 a no máximo 3 anos. Então, turma, né, infantil de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, isso seria o ideal, mas nem sempre a gente consegue. Às vezes a gente tem um projeto, às vezes a gente trabalha numa escola, numa num convite específico, né, e a gente é pego de surpresa, né, e às vezes a gente tem várias pessoas com idades diferentes. Como que eu trabalharia essa iniciação musical? Então eu queria colocar para vocês a ideia dos jogos de música, né, que eu acredito que muita gente já conheça, né, a gente trabalhou principalmente no online muito mais essa questão, mas às vezes, após uma explicação breve, né, que eu posso dar dessa iniciação musical, vou compartilhar aqui no chat. Aí, às vezes, eu posso finalizar aquele conteúdo, por exemplo, com um jogo, né, com uma estrutura. E essa parte aqui, ela tem leituras com notas na clave de sol, tem na clave de fá, tem o jogo de nome das notas, tá? Alguns vai exigir um pouco mais de agilidade, outros são mais tranquilos, tá? Esse aqui, por exemplo, qual é a nota? Clave de sol, e tem a clave de fá também. Aí clica para iniciar, aí você tem que, né, apertar ali. Aí, se tiver errado, o sistema vai colocar para a gente que está incorreto, tá? E aí vocês vão tendo outras opções também de jogos, tá? A clave de sol e fá, nome das notas, né? Qual é a nota que vem depois do ré? Então, vamos supor que eu vou colocar o lá. Aí ele pergunta de novo, qual é a nota que vem depois do ré? E assim vai, né. Então, essa é uma opção que pode ser colocada no celular, que pode ser colocada como uma atividade para casa, de uma atividade extra de memorização. Então, assim, dá para fazer com qualquer faixa etária. Eu posso jogar isso com crianças, né, lógico que já alfabetizadas, claro, e eu posso jogar com o público, adolescente e eu posso também, por que não, jogar com o público adulto, né, eu posso colocar num telão, eu posso, jogar no celular deles, eu posso, né, trabalhar de diversas formas. Então é isso que eu queria colocar, a questão da turma mista, às vezes ela exige um pouco mais da gente nesse sentido, que a gente fica meio perdido, com medo de falar de uma forma que vai ficar uma linguagem muito infantil, ou uma linguagem muito difícil, né, dependendo da idade, e desmotivar aquele que é mais velho ou que é mais novo, tá? Então essa é a ideia, tá? No jogo do maestro, né, é interessante porque ele trabalha um pouco a questão do compasso também, da regência mesmo, do ternário, binário, quaternário, dá para fazer essa variante. Às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade de compasso, né. Outros jogos que a gente pode fazer também, né, que às vezes a gente tem no YouTube, a gente pode colocar aquele jogo no YouTube, né, e permitir que eles vão falando, vai pausando se necessário, ou se tiver uma sala de informática, né, à disposição, melhor ainda, tá. Esse aqui também ele é bem legal do Crazy Maestro, porque ele vai subindo de nível igual um videogame, e aí você vai passando de fase e vai memorizando as notas, no pentagrama. Esse aqui, ele é esse que eu acabei de compartilhar com vocês aí. Algumas coisas são meio fraquinhas, assim, não tem tanta interatividade, gente, mas se for pensar em coisas, assim, que são gratuitas, né, tem muita coisa que é muito boa e às vezes dá pra gente dar uma variada aí na nossa aula. Esse aqui, Toque a Nota Fá, eu já usei, eu achei bem interessante. Talvez alguns não seja interessante para uns, mas para outras pessoas seja, tá. Esse aqui da bateria, também eu já usei. E aí a gente vai
tentando mesclar, né, atividades diferentes do mesmo conteúdo, para a questão da memorização e também para a questão da motivação, principalmente para quem tem, turmas mistas, como eu falei, né, a faixa etária diferente numa mesma turma. Esse já é um estúdio, né, chama Jan Studio, que é aí já é uma plataforma mais para adolescente e adulto, que você pode usar para gravação. Então, vamos supor, você está fazendo lá um jogo de improviso, uma composição, uma paródia ali na aula mesmo, e você vai concretizar aquela aula, aquele trabalho, então você pode fazer essa gravação. A única parte negativa é que esse website, ele não permite que você, salve no computador, você só consegue salvar no próprio site, né, e aí ele tem algumas restrições, né, como, por exemplo, não é possível criar melodia, necessitando de um teclado ou um outro instrumento virtual, por exemplo, né, mas dá para compartilhar também e dá um efeito interessante com os alunos. Agora eu vou falar da Hannelore, que eu gosto bastante também, a gente usa aqui na escola, e ela tem um livro chamado Passatempos Musicais, e eu acho fantástico, porque ela tem um manual do aluno e um manual do professor, ou seja, os exercícios já com as respostas. E são muitos exercícios já prontinhos de várias temáticas estabelecidas lá, né, dentro do programa de curso. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo que eu tirei a foto, é o trabalho com compasso simples e composto. Então, você, com o manual do professor, você consegue lá já ter as respostas, né, já a atividade já meio que corrigida, facilita bastante, né, às vezes a gente quer ficar pesquisando na internet, montando, elaborando atividades. Então, aqui ela tem muitas atividades mesmo, tá? É um livro, assim, bem interessante, uma linguagem simples e dá para usar em qualquer idade. Dá para usar com criança, dá para usar com adolescente, dá para usar até mesmo com adulto, tá? E o livro de exercício de teoria musical, uma abordagem prática, para a gente também não ficar preso lá só no Borromeo Med, é um exercício de teoria musical, uma abordagem também idealizada a partir de experiências. Vem um CD com... No final, ele tem também as respostas dos exercícios do livro, e ele vem com um CD de áudio. Então, se você não tiver nenhum teclado à sua disposição para fazer os ditados melódicos, os ditados de acordes, ele já vem com tudo pronto, tá? É muito didático, é muito bom esse livro, eu recomendo, tá? Apesar do CD, né, ser uma coisa não tão moderna, mas a estrutura do livro é muito bem escrita, também faz o entendimento e tem essa facilidade dos áudios, tá? E a Hannelore, gente, como o nome já fala aqui, né, passatempos musicais, são 130 atividades práticas para a fixação de conteúdo. Então, esse é o volume 1, mas ela tem até o volume 3, e inclusive ela tem um livro também de harmonia funcional, da parte de harmonia mesmo, a parte mais difícil, e dá para usar tanto em adultos quanto principalmente na adolescência, que é a idade que o pessoal tem mais dificuldade, né, de achar material pronto e elaborado, tá? Mas não que esse aqui não seja bom para adolescente, também é. Eu estou mostrando assim algumas das ferramentas que a gente pode estar auxiliando aí e mudando um pouco, né, a cara das nossas atividades para que fiquem mais motivadoras, tá? Porque a aprendizagem ativa, ela vai fazer com que você se sinta ali espectador, né? Esse passatempos é muito legal, você pode, de repente, colocar lá uma ampola do tempo, se você tiver, ou cronometrar, né? Fazer uma brincadeira lá para ver qual equipe, deixar eles fazerem equipe, qual equipe, de repente, termina a atividade primeiro e acerta. Então, assim, dá para fazer muita coisa. Né? Essa construção de aprendizagem, essa criação musical e essa criatividade, eles vão buscar aí com certeza uma aprendizagem mais significativa, e às vezes a gente tem dificuldade, né, ou não tem muito tempo mesmo, dependendo do período do ano, para elaboração. Tem material bom pronto, a gente não precisa ficar também se matando, não. Hoje tem no mercado materiais excelentes, a parte didática muito boa, que a gente pode estar buscando para nos ajudar. Então, essas aí são algumas das dicas aí para quem, né, tiver a necessidade ou precisar trabalhar com turmas mistas, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Bom, então, pessoal, mais uma vez, obrigada pela presença, um abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigada mesmo, viu? E qualquer dúvida com o ciclo 3, né, que
Então a gente vai fazer a atividade, é que surge as dúvidas. Para você também que está vendo ouvindo essa gravação, é só postar lá no comentário da atividade a sua dúvida e nós vamos auxiliar dentro do possível. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Boa noite, professora. Boa noite, Gislaine.